Hoje a gente vai analisar uma teoria que fala sobre qual grupo está atacando Mary Joyce, como foi mencionado pelo próprio Imu-sama. E essa teoria tem até ligação com o capítulo 1155 do mangá. Ficou curioso? Então fica até o final que eu vou explicar tudo direitinho para vocês. E para isso, a única coisa que eu te peço é o seu like para continuar recebendo os vídeos aqui do canal e a sua inscrição com o sininho ativado. Estamos na contagem regressiva para os 4.000 tripulantes. E só falta você vir fazer parte dessa tripulação. No capítulo anterior, o Oda mostrou pra gente o passado do Rox de Shebeck, incluindo o que ele fez, como ele agia e até como ele montou o seu próprio grupo. E agora, nesse capítulo, a história só confirma e mostra os fatores de quem realmente está atacando Mary Joyce. Como o próprio Imu mencionou, não é o exército revolucionário. Tudo indica que quem está por trás desses ataques são os piratas do Barba Negra. A gente já ouviu várias teorias dizendo que o Barba Negra pode estar atacando, mas agora temos 4 fatores principais que o capítulo 1155 aparentemente confirma. O primeiro fator é o próprio Rox de Shebeck. A gente viu tudo o que ele fez no passado e agora dá para perceber o que o Barba Negra está repetindo o mesmo caminho. O que o pai fez, o filho está fazendo também. E o que eu quero dizer aqui é que, mesmo sem saber, o Barba Negra está repetindo as ações do Shebeck. A gente nem tem certeza se o Barba Negra sabe tudo o que o Shebeck fez ou até mesmo se ele sabe o que o Shebeck é seu pai biológico. Mas ainda assim, parece que ele está seguindo os mesmos passos. E o mais interessante, os dois têm o mesmo objetivo de dominar o mundo e se opõem ao governo mundial. Além disso, seus seguidores seguem eles pelos mesmos motivos. Não é pela pessoa em si, mas pelo sonho compartilhado. O próprio Shiki disse no passado que eles não seguiam o Shebeck por obrigação, e sim porque acreditavam no sonho dele. E é extremamente o mesmo com o bando do Barba Negra. Os caras não estão com ele porque gostam dele como líder, mas porque eles acreditam que o sonho de se tornar o rei do mundo é possível. E claro, se o Barba Negra chegar lá, todos eles vão lucrar com isso. Se ele virar o rei do mundo, todos os seus aliados vão ser tratados como reis também. Vão dominar tudo e todos terão que obedecer. Então vocês já entenderam o motivo. Agora vamos para o segundo fator. E esse tem a ver com o Lafitte. Nos capítulos anteriores, a gente viu o Lafitte conversando com o Barba Negra, enquanto eles estavam em Mary Joyce. Então agora, o Lafitte está fazendo um relatório para o Barba Negra sobre a situação atual em Mary Joyce. E foi aí que o Barba Negra soltou aquela frase: "Para de curtir o show e começa a se preparar." E o Lafitte respondeu com um simples: "Já estou cuidando de tudo." Isso mostra claramente que o Barba Negra já tinha um plano em mente e agora está usando o Lafitte para colocar esse plano em ação. Por isso ele foi enviado e posicionado lá em Mary Joyce, para que a qualquer momento eles possam executar tudo o que o Barba Negra está tramando. Agora vamos para o nosso fator número 3, sobre por que se acredita que o grupo do Barba Negra é quem está atacando Mary Joyce. E esse fator é ninguém menos que a Devon. A gente viu que a Devon conseguiu capturar o Saturno durante os acontecimentos lá em Egghead, no meio de todo aquele caos. E com isso, ela agora pode se transformar no próprio Saturno, graças às habilidades de sua Akuma no Mi. Essa transformação é exatamente útil para a infiltração, porque com a aparência do Saturno, ela pode entrar diretamente na sede do governo mundial, incluindo Mary Joyce, sem levantar suspeita nenhuma. Mas essa estratégia só funciona enquanto o mundo ainda não sabe que o verdadeiro Saturno morreu, porque assim que descobrirem, vai dar ruim. Imagina só, eles veem o Saturno andando por aí e pensam: "Ué, como assim ele tá vivo? Ele não tinha morrido?" Aí a farsa cai na hora. Por isso o grupo do Barba Negra teve que agir rápido. Enquanto o governo mundial e o público ainda não tinham descoberto a morte de Saturno, eles aproveitaram esse momento de ignorância geral para se infiltrar. E agora vamos para o quarto fator, Kizaru, o que muitos estão chamando de o almirante que vai morrer. Mas por que o Kizaru estaria com esse título? Foi mencionado no capítulo 1155 que o Rox de Shebeck, durante a sua fuga de Mary Joyce, chegou a matar um almirante. E como o Barba Negra, mesmo sem saber, está repetindo os passos do Shebeck, não seria estranho se ele também matasse um almirante Mary Joyce, assim como seu pai biológico fez.
E o almirante mais suspeito de ser a próxima vítima é justamente o Kizaru. O Kizaru sempre foi aquele cara calmo, relaxado, o típico gente boa entre os almirantes. Mas pela primeira vez, a gente viu ele entrar em colapso emocional. Até chegou a gritar com o próprio Akainu. Foi aí que percebemos que ele não tá de coração no que faz pro governo mundial. Ele não queria matar o Vegapunk nem o Sentomaru, e muito menos o Kuma. Ele só seguia ordens porque era o trabalho dele. Mas no fundo, ele não concordava com nada disso. E depois daquele colapso, ficou claro que o Kizaru perdeu totalmente o ânimo, a força de vontade de continuar lutando. E ele, que sempre foi composto, agora parecia derrotado emocionalmente. A sorte é que pelo menos o Sentomaru sobreviveu, então ainda sobrou alguém entre os amigos do Kizaru. Mas enfim, voltando, antes mesmo de Egghead terminar, a gente viu claramente que o Kizaru já estava abalado, totalmente para baixo. Parecia que ele tinha perdido completamente a vontade de lutar. E agora vamos dar uma olhada nesse painel em que o Luffy está com fome no meio da luta contra o Saturno. A grande pergunta é: quem foi que deu comida pro Luffy no meio daquele caos todo? A resposta veio direto do Oda. Lá no SBS ele disse: no capítulo 1103, o Luffy começou a devorar a comida. Quando ele gritou comida, quem respondeu foi o Sanji ou o Frank, quem estava por perto. O Kizaru e o Sentomaru estavam lá, mas quem fez isso nunca foi revelado. O Oda ainda completa dizendo que a ação aconteceu na velocidade da luz, tão rápida que nem o olho humano conseguiu ver. Nem eu mesmo sei quem foi. Ou seja, a gente assume que essa referência à velocidade da luz está apontando diretamente para o Kizaru. Se for ele mesmo, isso indica que de certa forma o Kizaru quis ajudar o Luffy e também salvar o Vegapunk. Se for isso, significa que o Kizaru diretamente já está desobedecendo às ordens do governo mundial. E voltando ao ponto, se o Rox de Shebeck matou um almirante na época dele e o Barba Negra está repetindo os passos do Shebeck, é possível que ele também mate um almirante agora. E esse almirante pode ser justamente o Kizaru, já que ele atualmente parece estar sem vontade nenhuma de lutar ou de proteger o governo mundial. Nesse estado emocional fica muito mais fácil para o Barba Negra derrotá-lo. E se isso acontecer, ele teria completado mais um paralelo com o que o Shebeck fez no passado. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje com os 4 fatores que o capítulo 1155 confirmou, indicando que o grupo do Barba Negra quem está atacando Mary Joyce. Mas lembrando, isso aqui é só uma análise de uma teoria que está circulando aí agora. E aí, o que vocês acharam? Será que é mesmo Barba Negra quem está por trás dos ataques a Mary Joyce? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, vai ser ensinando trocar ideia com todo mundo, vocês estão ligados, né? E antes de zarpar, eu não posso deixar de agradecer de coração a vocês que comentaram, mandaram teoria braba ou até só assistiram um vídeo quietinho aí do outro lado da tela. Vocês mantêm esse navio navegando firme rumo ao One Piece. Um salve especial para o meu Nakama, Nicolas, Cândida, Diretor Game e Pedro Cândido. Vocês estão no meu bando, hein? E por causa de gente como vocês, e esse canal tá crescendo cada vez mais. E ó, se você curte esse conteúdo, quer fazer parte do bando de verdade e ajudar esse capitão aqui a continuar trazendo teoria, zoeira e muita viagem por esse mundo de One Piece, considere virar membro do canal. Tem conteúdo exclusivo, selo especial e, é claro, aquele lugar reservado na tripulação dos casca-grossa. Isso aí tá um valor menor do que um salgado aí na pista. Agora comenta aí de onde você tá assistindo esse vídeo, vai que o amor da sua vida tá nos comentários só esperando aquele oi maroto seu, meu mano. Nos vemos no próximo vídeo, marujos, e tamo junto.